Oi galera, professor Alcides Guerreiro do Centro de Mídias, eu tô aqui para te dar um toque importante. Vai rolar um simulado comentado do Enem, tendo como tema a velha Roma, Roma Antiga. Além de uma exposição sobre o assunto, que é clássico nos exames de seleção, temos também um valioso laboratório de resoluções, dando dicas para você descartar as alternativas erradas e ficar muito mais seguro na opção correta. Meu toque é para você ter muita atenção nos enunciados e principalmente na leitura dos documentos que façam parte das questões. O Enem, uma vez que trabalha competências e habilidades, é muito centrado na capacidade do estudante em estabelecer relações e interpretações a partir do enunciado. Portanto, a leitura tem que ser bem atenta. Bora lá? A gente deseja a você uma ótima performance e a gente torce pelo seu sucesso. Valeu! Como é que vai? Como é que vocês estão? Tudo certo? Meu, de novo, eu sempre te falo, né? Que honra estar aqui, que honra participar desse projeto, que negócio legal. Eu tô falando de um negócio que eu sou apaixonado num vestibular, que é o vestibular que eu acho que eu mais trabalho. São as provas mais importantes do Brasil inteiro, né? E aí, trabalhar nisso, gravar vídeo de assuntos que eu super amo e trocar uma ideia com vocês é muito significativo. Então, de novo, obrigado, tá? Obrigado e bem-vindo ao rolê. E vamos trabalhar, né? Vamos fazer o nosso esquema. Seguinte, eu vou te contar como é que eu fiz o esquema de hoje. Deixa eu te contar e eu explico qual que vai ser a nossa aula. Mano, a ideia desses vídeos é pegar assunto certeiro. Eu já te contei isso em outros vídeos e eu vou te falar sempre. A ideia do que a gente está trabalhando aqui, a ideia do que eu vou pegar, são vídeos que caem muito. São assuntos que caem, são assuntos importantes, são assuntos significativos. Eu estou em cima de dados te passando os assuntos mais recorrentes dentro do Enem. O que eu quero com isso? Fazer com que você acerte questões. É o nosso objetivo e é isso que a gente vai fazer. Você vai perguntar, Gui, qual assunto você pegou hoje, do que a gente vai trocar ideia? Galera, hoje a gente troca uma ideia sobre Roma Antiga. E aí eu tenho uma ótima notícia para te passar. Eu tenho uma notícia sensacional para te passar. Roma Antiga é um dos assuntos mais significativos em qualquer vestibular de história do Brasil. Então, o que eu vou te passar aqui, e mano, a nossa aula é de Enem, a gente pensa em Enem, a nossa ideia é de Enem, eu sei disso. Mas, meu, essa aula você guarda no seu coração. Essa aula você guarda no seu coração. Hoje a gente troca uma ideia de Roma Antiga, hoje a gente fala sobre esse assunto. É muito significativo e é muito legal, tá? Eu gosto muito desse assunto. Bom, vou dar uma geral pra você, vou explicar em linhas gerais, tá? Qual que vai ser o rolê da nossa aula e a gente faz o nosso trabalho. Pessoal, Roma Antiga é um assunto gigantesco. Tá, repito, Roma Antiga é um assunto gigantesco. Quando eu gravo o vídeo para todos os vestibulares, eu penso em todos, são vários vídeos e vários vídeos. Então, assim, saiba que não vou te falar tudo que existe de Roma, porque a gente tá focado no Enem, e Roma é um assunto muito gigante. Eu teria que gravar, 20 vídeos para falar de tudo. Por que a notícia é boa? Cara, fazendo um super levantamento do Enem, existem 2 assuntos de Roma Antiga que são os assuntos que mais caem. Repito, fazendo um super levantamento de Enem, fazendo uma análise das questões, existem 2 dos assuntos que mais caem. Dá uma olhada nesse texto, a gente começa falando sobre uma questão. Vem comigo. Pois quem seria tão inútil ou indolente a ponto de não desejar saber como e sob que espécie de constituição os romanos conseguiram em menos de 53 anos submeter quase todo mundo habitado ao seu governo exclusivo? Gente, um fato nunca antes ocorrido. Ou, em outras palavras, quem seria tão apaixonadamente devoto a outros espetáculos ou estudos a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais importante que a aquisição desse conhecimento? Gente, olha pra mim, chega aí, presta atenção no que eu vou te falar, vem comigo agora, que agora é extremamente importante. Esse texto é um texto do Políbio, historiador romano do século II a.C. E ele tá super pagando pau, você percebe, né? Ele tá pagando pau pro expansionismo que Roma fez ao longo da sua história. Concorda comigo? Então vamos lá. Qual é o primeiro assunto que você precisa saber de Roma? Mano, e eu não vou deixar você ir prestar Enem sem saber disso.
Nossa senhora, você presta atenção nessa aula. Você bota ela e você fica olhando assim pra mim, anota tudo e saiba tudo. Essa aula tem um significado muito grande. De novo, não só para Enem, é um extra, mas meu em Enem é certo. E é certo. Seguinte, o que eu quero te falar? Mano, qual que é o assunto de hoje? O que a gente vai conversar? Roma, ao longo da sua história, principalmente na fase republicana, detalhe, Roma existe a fase da monarquia, a fase da república e a fase do império. Não cai monarquia, tudo bem? Muito da historiografia da monarquia é baseada em lendas, não tem muita função muito forte, não é um negócio muito falado, então assim, relaxa com monarquia, saiba, república e império. Primeiro assunto, o expansionismo romano, a história de Roma aumentar de tamanho. Gente, Roma é uma cidade na Península Itálica, começou como uma pequena cidadezinha, fundada pelo povo latino, pelo povo sabino, uma cidadezinha pequenininha, e se tornou um dos maiores impérios da história da humanidade. E no mundo antigo é mais incrível ainda, tudo bem? Um território gigante no entorno do mar Mediterrâneo, tudo bem? Falou de mundo romano, falou de mar Mediterrâneo, e eles se transformaram num negócio gigante. Galera, na passagem do século III para o século II, Roma aumentou muito de tamanho. E aí gerou esse tipo de informação. Então a primeira coisa que eu quero te contar hoje, o primeiro assunto que a gente vai falar, o nosso foco, é o expansionismo romano. Como que Roma passou de uma cidadezinha para um dos maiores impérios do mundo? Entendeu a lógica? Mano, era pequenininho e virou um bagulho gigantesco. Como que isso aconteceu? Quais foram os movimentos? As causas e as consequências. Essa é a primeira parte. Ficou claro? Vamos falar sobre isso. O expansionismo territorial da história do Império Romano. Galera, esse expansionismo territorial, leio com você, foi um processo de expansão territorial de Roma durante a Idade Antiga. Estamos no mundo antigo. Só que o mais louco, vem cá, presta atenção. Você não pode, em hipótese alguma, esquecer que essa expansão romana, ela aconteceu no entorno do Mar Mediterrâneo. Os romanos, inclusive, era aquilo que eles chamavam de Mare Nostrum. Mare Nostrum, o nosso mar. Manja, tipo, conquistamos esse mar. Manja um lago, quando uma propriedade tem um lago, é o lago deles. O Mar Mediterrâneo é aqui meu lago. Porque é gigantesco. Gente, presta atenção. O que acarretou essa conquista? Primeiro ponto. O que Roma vai conquistando e vai fazendo guerra e vai batendo em todo mundo. Batendo em todo mundo, ele bate nas pessoas. O que acarreta essa conquista? Primeiro ponto, latifúndios. Roma, olha pra mim, presta atenção. Olha pra mim. Roma, com a sua gigantesca expansão territorial, cria um processo de enormes propriedades de terra. Certo? São latifúndios. Segunda coisa, talvez a maior consequência, a coisa mais importante, mais cobrada sobre a expansão romana. Quando Roma se expande no sentido territorial, os exércitos que lutam com Roma são feitos prisioneiros e posteriormente feitos de escravos. Gente, presta atenção, olha aqui. Talvez um dos assuntos mais importantes da minha aula, uma das coisas mais significativas. Roma vive em cima do modo de produção escravista. E esse modo de produção escravista nasce das conquistas. Você precisa diretamente, repito, associar a expansão romana, o processo de expansão, o imperialismo romano, com o aumento do número de escravos. E olha que louco, então, esses escravos vão trabalhar no latifúndio, beleza? Outro ponto, fortalecimento do exército, principalmente os generais, tá? No final da República, esses generais serão tão poderosos, que eles inclusive vão tomar o poder e vão se tornar ditadores, beleza? Roma vai ter muitas ditaduras militares. Por quê? Porque o exército ficou muito poderoso, os generais vão lá e tomam o poder do Senado. O Senado era a instituição política mais importante. E aí, nossa, agora é Enem, mano. Agora é Enem, presta atenção aqui. Agora é muito Enem. Pluralidade cultural, heterogeneidade. Roma sendo... Olha pra mim, mano, isso daqui vai fazer você acertar muita questão. Roma sendo gigante, aprendeu, foi obrigada a aprender, a conviver com uma quantidade muito grande de culturas diferentes. Roma é, por definição, plural. Por quê? Porque é muito grande. Então vai ter gente que fala língua diferente, religião diferente. Vai ter um monte de processo muito significativo na história romana. Roma é plural, é heterogênea. Por que é heterogênea? Porque é muito grande. Entende? Roma, eu sei que Roma teve a cultura latina e a tradição da cultura grega e nosso mundo clássico, beleza. Mas Roma sempre foi plural, gente, porque é muito grande. Roma vai ser obrigada a conviver com religião diferente, com língua diferente. Algumas não vai conviver tão bem, né? Roma começou perseguindo os cristãos, por exemplo, quando apareceu, claro. Mas, no geral, Roma sabia conviver com as diferenças.
foi obrigada por conta desse expansionismo territorial. Tudo bem? Gente, próxima coisa, próximo ponto, próxima ideia que eu quero conversar com vocês. Qual foi o histórico da expansão? O que aconteceu para Roma sair expandindo do nada e desse tanto assim? Dois pontos que eu te falo e duas bases desse histórico. Olha pra mim agora. Agora é conteúdo, tá? Agora eu vou entrar numa parte mais chatinha, mais pesadona, mas eu acho muito importante. Então, assim, agora é conteúdo. O que eu te falo agora é Enem demais. Mas é qualquer vestibular do estado de São Paulo, qualquer vestibular do Brasil. Isso cai em qualquer lugar. Então eu vou te falando, eu vou te dar as principais informações. Meu, o que eu acho legal? Anota. Anotar é um negócio que te faz ficar acordado, né, mano? Que é o nosso maior desafio no EAD, ficar acordado em casa, acordar cedo, ficar estudando, eu sei. Eu te entendo. E é duro. Então, mano, senta, pega um caderno, vai fazendo minha lousa. Eu faço uma lousa organizadinha pra você, com título, subtítulo, pra ficar bonitinho, pra não ficar porco, né, no caderno. Você vai ter tudo organizadinho. Anota informação extra. Nossa, eu cheguei num ponto importante. Tá comigo? Posso? Bora. Seguinte, eu vou te contar agora o que aconteceu durante a República Romana, que é o auge do processo de expansão. Eu vou passar agora, mano, por basicamente 500, 800 anos de história romana. Eu vou quase do começo da República até o final do Império, te contando o que vai acontecer com o Império Romano. A hora que ele cresce e a hora que ele diminui, entendeu? Primeira informação, e não se esqueça. A expansão romana, ou seja, o aumento de tamanho em Roma, né, o fato de que Roma vai crescer, isso acontece durante a República. Primeira informação e extremamente importante. O expansionismo romano é durante a República. Ô Gui, depois vem a fase do Império, né? Lembra disso? Depois da República vem o Império. Vem o Império, depois vem a fase do Império. Ô Gui, na fase do Império, Roma cresce também? Gente, muito pouco. Roma, se você for pensar, pega alguns territórios germânicos, pega o território da ilha da Grã-Bretanha, né, que é a ilha da Inglaterra, pega os territórios. Mas durante o Império Romano, Roma cresce pouco. É louco, né? O Império já nasce grande. Se o Império já nasce grande, o auge da conquista é durante a República. Seguinte, o que é esse auge da conquista e qual que é esse processo? A primeira guerra que você precisa lembrar, que foi uma guerra extremamente marcante na história romana, foram as Guerras Púnicas. Gente, as Guerras Púnicas foi quando Roma, que ainda era pequena, viu? Tava forte na Península Itálica. Roma luta contra uma cidade-estado gigante, ferrada de boa, chamada Cartago. Galera, Cartago era uma cidade, os cartaginenses, né, era uma cidade-estado pertencente ao povo fenício. Beleza? Lembra dos fenícios que navegavam no mar Mediterrâneo? E olha que legal, Cartago era a cidade que comandava o comércio no mar Mediterrâneo. Cartago era a cidade que mandava no mar Mediterrâneo. E Roma fez uma guerra contra Cartago. Ou seja, as Guerras Púnicas, recebeu esse nome porque Punic é o nome que a gente gosta de dar para... o nome que os romanos gostavam de dar para os cartaginenses, né? Os Punics, então as Guerras Púnicas. Beleza? As Guerras Púnicas contra Cartago é a guerra que muda a chavinha, entende? Que muda a chavinha. Antes das Guerras Púnicas, Roma dominava lá a Península Itálica, era grandinha, beleza. Mano, depois das Guerras Púnicas, Roma é gigante. Roma passa a chamar o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. Ou seja, presta atenção aqui, as Guerras Púnicas foi o evento mais importante da história da expansão romana. Essas guerras transformou Roma de uma cidadezinha já para um território gigante no entorno do mar Mediterrâneo. Galera, depois das Guerras Púnicas, o que aconteceu? Vamos lá. Bom, primeiro caso, a conquista da Grécia, acho um ponto muito importante, beleza? Acho isso muito significativo. A região grega, ela vai influenciar absurdamente o mundo romano. Tudo bem? A cultura romana é grega. Isso aconteceu com o fato da conquista da Grécia. Louco, né? Roma conquista a Grécia, mas ao mesmo tempo admira a Grécia. Existe essa dualidade de conquistar e manter o respeito. Louco, né? Depois, Oriente Médio. Gente, vem cá. Roma conquista muito a região do Oriente Médio. E por que isso é muito importante? Eu vou entrar num ponto até mais específico agora. Gente, daqui a pouco, na província da Judéia, nasce Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu no comecinho do Império Romano, quando Roma tinha acabado de se tornar um império. Mano, Jesus Cristo vem da região do Oriente Médio, e a região do Oriente Médio foi conquistada durante o expansionismo republicano. Tudo bem? Então, é extremamente importante a gente pensar na figura do Oriente Médio como parte do Império Romano. E por fim, olha que legal, a última parte da conquista da República, a última conquista republicana foi o Egito. Gente,
O Egito se deu já no contexto das ditaduras militares, dos triunviratos, beleza? Quando Otávio faz uma guerra contra Marco Antônio e Cleópatra. A última conquista da República é o Egito. Por quê? Porque o Egito se dá no mesmo momento que Roma vira um império. Entendeu? Então Roma, na República, começa com as guerras púnicas. Gente, lembrando que é só a partir do século III a.C. Então, como é que eu te falo? Só para você entender. Não é no comecinho da República. A República começa no século V. Então a gente está no século III. Na verdade, no finalzinho do século VI, né? Beleza? Ou seja, vem cá, lembrando que eu estou antes de Cristo, ok? Roma começa com as guerras púnicas, depois conquista, ou seja, dominando Cartago e tudo que Cartago dominava. Toma a Grécia, toma o Oriente Médio e toma o Egito. Você vai falar, nossa Gui, tudo isso na República? Tudo isso na República. E agora eu entro no Império. Presta atenção aqui, vem cá. Durante o Império Romano, Roma não faz grandes conquistas. Por quê? Porque Roma vive a Pax Romana. A Pax Romana é um período de redução de guerra de conquista. Gente, durante a República, principalmente no começo, é uma fase que a gente chama de Principado ou Alto Império, Roma não investe tanto assim nas guerras. Roma prefere investir nas questões internas. Reforma as cidades, cuida da plebe, que era uma população muito pobre, cuida e controla, né? Faz algumas reformas, melhora as estradas. Então, no Império, o foco não são as guerras. Beleza? Sussa, tranquilo? Então, investimentos internos. Gente, isso vai segurando e existindo no Império, até que no final do Império, olha pra mim, lei máxima da questão militar. Mano, vem cá, ou você ataca, ou você é atacado. Entende o que eu tô te falando? Roma vai parar de se preocupar muito com essa questão de guerra, e o que vai acontecer? Os povos germânicos das fronteiras vão começar a atacar. Dica, não chame esses povos de bárbaros. Bárbaro é um termo pejorativo, genérico, que está em desuso. Na nova historiografia, na concepção moderna de se pensar história, qualquer termo que gera um preconceito cultural, ele não deve ser utilizado. Então não chama de bárbaro, não. São povos estrangeiros, são povos, germânicos, né? O melhor nome que você pode usar, que atacaram as fronteiras do Império Romano. Tudo bem? Até que o Império Romano do Ocidente cai em 476, certo? E os reinos germânicos são instalados na Europa Ocidental. Galera, dá uma olhada nesse mapa. Vem cá, presta atenção aqui. Olha esse mapa. Esse mapa representa o auge da história do Império Romano. Beleza? Foi no Império, mas lembrando que já era grande na República, beleza? Então são algumas conquistas a mais do Império Romano. Gente, Península Itálica, Península Ibérica, Península Balcânica, Ásia Menor, Oriente Médio, Egito, Norte da África, região da Gália, região da Germânia, a Ilha da Britânia, que é a Ilha da Inglaterra. Ó, uma dica que eu te dou, manja de mapa, beleza? Manja de mapa. O Enem cobra, e se a gente for pensar, em FUVEST, em Unesp, cobram mais ainda, tá? E eu sei que acaba sendo o seu objetivo também, né? Então, esse mapa é um mapa que podia ficar no seu coração. Gente, vamos lá, vamos voltar para as questões então, chega aí, vamos voltar e vamos trabalhar com essa questão. Vou ler esse texto junto com você, tudo bem? Leio esse texto junto com você. Já li e leio de novo. Pois quem seria tão inútil ou indolente a ponto de não desejar saber como e sob que espécie de constituição os romanos conseguiram, em menos de 53 anos, ou seja, num período muito pequeno, ele está falando das guerras púnicas, tá? Submeter quase todo mundo habitado, eles não sabiam de nada, você vê que eles são um burro, né? Porque o mundo habitado não era esse. Ao seu governo exclusivo, fato nunca antes ocorrido. Ou seja, em outras palavras, quem seria tão apaixonadamente devotado a outros assuntos, né, estudos, a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais importante que a aquisição desse conhecimento. Gente, o que ele está falando? Chega aí, olha para mim. Esse é um texto do Políbio, historiador romano, exaltando as conquistas romanas, falando que Roma nasceu com, quase que o dom, com o talento para expansão. Essa expansão territorial a gente chama de imperialismo, né? Quando eu vou dominando outros lugares e vou crescendo. Dá uma olhada aqui comigo. A experiência a que se refere o historiador Políbio, nesse texto escrito no século II a.C., gente, segundo a.C., eu estou falando do período da República, beleza? Vamos ler as alternativas comigo. A, ampliação do contingente de camponeses livres. Acabei de te falar que a expansão deu origem a escravo, não camponês livre. Errado. Consolidação do poder das falanges hoplitas. Gente, olha que massa. Anota aí, faz uma flechinha, anota aí. Falange hoplita é o soldado do mundo grego, de Atenas, de Esparta. A falange é o coletivo e hoplita é o soldado. Ou seja, se ele está falando de falange hoplita, não pode ser, porque isso é grego, não romano.
C, que é a correta. Concretização do desígnio, ou seja, do destino, né, do mundo e da sua base imperialista. Gente, desígnio seria uma ideia de futuro, de determinação, né? É determinado Roma conquistar tudo. E imperialismo, a questão de conquista, ok? Vamos ler a outra, né? Ou D, adoção do monoteísmo cristão. Gente, olha pra mim agora e presta atenção no que eu vou te falar. Extremamente curioso o monoteísmo cristão antes de Cristo, uai. Eu tô em segundo antes de Cristo, não dá pra ter monoteísmo cristão, porque tem que ter cristão depois de Cristo. Uai, entendeu o que eu tô falando? Pelo amor de Jesus, tá errado. E libertação do domínio etrusco. Gente, o domínio etrusco ocorre no comecinho da monarquia, não tem a ver com isso. Alternativa correta, alternativa C. Dá uma olhada nessa que louca, vai lá, olha essa imagem aí, ó. 2012, olha essa imagem que massa. Essa é uma imagem romana, encontrada no período, tá? Encontrada dá uma olhada, encontrada no Oriente Médio. Então, é uma imagem romana encontrada no Oriente Médio. E o que mostra nessa imagem? Analisa essa imagem comigo aí. Mano, tem leão, tem tigre, tem boi, não sei se é um boi esse bagulho aí. Aí tem vaca, tem elefante, tem girafa e leão. E aí tem um monte de animal. Você vai falar, Gui do céu, chega aí, mano. Gui do céu, o que eles estão falando? Qual que é a lógica disso? Gente, é uma imagem do Império Romano, tá? Encontrada na região do Oriente Médio. Que fala, olha que massa, que fala e que mostra o tanto de bicho diferente que tem dentro do Império Romano. Olha pra mim agora, presta atenção, vem cá. Por que dentro do Império Romano tem muito bicho diferente? Porque o Império Romano é muito grande. Então, se é muito grande, existe uma diversidade. Lembra que eu te falei da diversidade étnica, da diversidade cultural? Também existe uma diversidade, mano, natural. Faz sentido? Dá uma olhada, vamos lá. A figura apresentada é de um mosaico, produzido por volta do ano 300 depois de Cristo. Gente, 300 depois de Cristo, eu já tô no Império Romano, beleza? Depois de Cristo é Império, antes de Cristo a gente pensa na República. Encontrado na cidade de Lod, atual Estado de Israel, ou seja, Oriente Médio. Gente, nela encontram-se elementos que representam uma característica política do romano no período, indicada em, vamos lá, A. Cruzadismo, conquista da Terra Santa. Olha pra mim. Mano, cruzadismo é um movimento medieval. Eu vou te falar na próxima aula que eu vou gravar aqui hoje, eu vou falar da questão das cruzadas. Pela Nossa Senhora, não, cruzada, não. Cruzada é medieval, estamos no mundo antigo. B. Patriotismo, exaltação da cultura local. Pelo contrário, eu imagino que a imagem, ela exalte a diversidade. C. Helenismo, apropriação da estética grega. Galera, não, é uma estética romana do Oriente Médio, beleza? Que diz respeito a inúmeros lugares. Não tem uma relação direta com o mundo grego. D, que é a correta, né? Não, que é a errada. Eu falei errada, a certa é a E. Gente, eu vou te explicar até porque que eu confundi, ó. A D fala de imperialismo. Então podia ser, né? Então, ó, eu olhei pro imperialismo e falei, a D. Não, não é. Porque olha a segunda parte. Selvageria dos povos dominados. Mano, acabamos de trocar uma ideia que você não pode julgar esse tipo de coisa. Beleza? Você não pode falar que é selvagem, que é bárbaro, nem nada disso. E a imagem não tem respeito a isso. Beleza? Então a D está errada. A E é a correta. Expansionismo. Gente, eu poderia usar expansionismo como até um sinônimo de imperialismo. Então, tanto na D quanto a E, a primeira coisa está certa. Mas olha a segunda. A segunda coisa da palavra é só a E que está correta. Diversidade dos territórios conquistados. Beleza? Então, voltando aqui, eu te falo que Roma é um lugar amplo. É um lugar extremamente gigantesco, com uma pluralidade cultural, étnica, natural. Você percebe? É nisso que o Enem foca. Te provei com as questões. Galera, vamos lá então, vamos trocar uma ideia do nosso segundo assunto, segunda coisa que eu tenho para te contar hoje. E aí a gente troca essa ideia. Eu te falei no começo da aula que eram 2 assuntos os mais significativos de todos de Roma. Te falei do primeiro, o expansionismo. Foi metade da minha aula. E agora eu te falo do segundo, que é a plebe, e aí já era minha aula. Olha pra mim, com isso, você vai conseguir fazer qualquer questão de Roma no Enem. Eu te garanto, tá? Porque isso é em cima de dados. É o foco do Enem, que é o que a gente tá fazendo aqui, mano. Eu tô trabalhando pra você acertar. Meu, e aí vai chegar no ano que vem, vai ser seu resultado, e você vai passar. E aí é bom pra você, é bom pra mim, entendeu? Então, mano, vamos fazer esse trampo. Você estuda aí e valoriza meu passe aí. É nóis. Gente, nossa, tô muito feliz aqui, muito feliz. Ó, segundo assunto, segunda coisa que a gente troca ideia, te falo dele,
E já era. Você tá livre. Beleza, vai dar uma volta, toma um café, vai dar uma acordada aí e volta pra próxima aula, né? Porque a vida do vestibular, o vestibulando não tem um dia de alegria, né? Seguinte. Próximo assunto, plebe romana, vamos conversar sobre isso. Gente, quem foi a plebe romana? Te dou uma introdução pra gente fazer mais duas questões. Seguinte. A plebe romana é a classe social mais baixa, mais pobre do mundo romano. É uma classe social originalmente, inicialmente, sem direitos políticos, majoritariamente miserável, existe um caso ou outro de plebeus que ficaram ricos, mas a grande maioria, né, se a gente for pensar como classe social, é uma classe social pobre, muito miserável, que, teve problemas de fome mesmo em grande parte da história do Império Romano, super sério. A plebe romana é uma classe que não está na elite política, que não tem acesso aos altos cargos. Tudo bem? É uma classe social, que não tem acesso ao poder político dentro do Senado, do consulado, de imperador, nem nada disso. E essa plebe, olha pra mim, essa plebe vai passar por um processo de luta e busca por direitos no mundo romano. Então nós podemos falar, olha que massa, nós podemos falar que no mundo romano existia um movimento social da plebe. Gente, olha pra mim, deixa eu te contar. Se você tem um pezinho na questão de busca por movimento social, e hoje a gente vai falar, e vai ter aula sobre isso, tá? A gente vai falar, de movimento social das populações, das pessoas que são negras, das mulheres, né? O movimento feminista, dos trabalhadores, dos operários, da comunidade LGBTQ+. Então, existe hoje uma série de movimentos sociais. Concorda comigo? E esses movimentos sociais são extremamente importantes. Nossa, são extremamente importantes. E aí eu vou te falar um negócio. Olha pra mim, esses movimentos sociais têm origem aqui. Se eu pudesse te falar o começo de um movimento social organizado, de quebrar tudo, tá aqui. É a plebe romana. A plebe romana faz um regaço durante a história romana. Por quê? Porque ela é maioria. Gente, eu vou te falar isso, não esquece disso. Se uma classe social é maioria, ela tem o poder que ela quiser. Basta ela se organizar, entende o que eu tô te falando? Toda classe social que é maioria, organizada de forma estrutural, conjunta, ela consegue a mudança que ela quiser. Basta ela se organizar. Cara, a gente vai falar em muitos momentos de Roma de uma organização da plebe. E consegue direitos, tá? Consegue. Então a plebe consegue os direitos que ela almeja. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Vai acompanhando comigo no slide. Luta contra a miséria, tá? Essa plebe é uma plebe que vai lutar para acabar com a sua miséria. Gente, talvez essa seja a luta mais séria da história da plebe. Por quê? Porque a plebe ela vai conseguir alguns direitos políticos, mas muitas vezes ela vai ser uma plebe com direitos políticos e miserável, entende? Meio que não adianta muita coisa, né? Triste. Ou busca por espaço no mundo romano, espaço político, né? Conquista de direitos políticos, espaço até físico, viu? Essa questão, chega aí. Essa questão de espaço, ela é físico mesmo. A plebe é uma plebe que primeiro tá no campo, depois vai pra cidade, depois volta pro campo. Não tem terra, não tem teto. Então é uma plebe que busca condições decentes de sobrevivência. A história da plebe romana é muito significativa. Bom, vamos lá. Qual que é o lance? Qual que é esse histórico? O que aconteceu com a plebe? Primeiro, olha pra mim que agora é importante, vamos trabalhar junto esse negócio que agora é significativo. Durante a República, principalmente no começo da República, a plebe conseguiu direitos políticos. Ela conseguiu uma série de leis, a gente pode falar, cara, da lei das 12 tábuas, que eu acho muito significativo. A lei das 12 tábuas, a lei Canuleia, que dá direito de casamento. A lei das 12 tábuas são leis comuns, vou te falar num exercício. Ou a lei Ogúnia, as leis licínias, a Hortência, são uma série de leis que dão de fato direitos políticos para a plebe. Outra coisa, ao mesmo tempo, olha para mim agora, você está olhando para mim? Olha para mim. Ao mesmo tempo que a plebe consegue direitos políticos, ela passa por um problemão, que é o êxodo rural. Gente, por que êxodo rural? Porque a expansão romana, lembra da expansão? Acabei de falar. A expansão romana aumenta o número de quê? Escravo. E os escravos vão substituir a mão de obra da plebe no campo. A plebe, durante a República, ela sai do campo e vai para a cidade. Gente, durante o Império, essa plebe é sustentada por um negócio chamado política do pão e circo. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Olha aqui para mim, isso é importante. A plebe, ela conseguiu direitos políticos, vou retratar de novo, vou passar de novo para a gente conversar. A plebe conseguiu direitos políticos? Conseguiu direitos... Tá vendo? Eu tô olhando aqui, deu pra você ver agora. A plebe conseguiu direitos políticos? Mano, conseguiu. A plebe romana conseguiu direitos políticos. Tudo bem? Só que eu posso falar que mesmo ela conseguindo direitos políticos, a vida dela melhorou?
Não. Olha que massa, mano. Por que eu não posso falar que a plebe que conseguiu direito melhorou de vida? Porque ela conseguiu direito, mas ao mesmo tempo ela foi jogada nas cidades de forma miserável. Entende o que eu tô te falando, mano? Ou seja, a plebe melhorou a sua condição de vida? Melhorou a condição no sentido de direitos políticos? Conseguiu direitos, sem participação, ela conseguiu. Só que ela ainda é uma plebe miserável. No sentido social, a situação não melhorou. Foi aí que no começo do Império, na verdade era uma política que já era pensada, já era feita, mas foi no começo do Império que ela tomou grandes proporções. No começo do Império foi organizado e estruturado o que a gente chama de política do pão e circo. Olha para mim agora. Política do pão e circo é um projeto de alienação da plebe. O que é alienação? Anota! Alienação é o processo de manter uma classe social ou uma pessoa preso a alguma coisa, dependente de alguma coisa. Por quê? Porque quando você é dependente daquilo, você não se revolta contra aquilo. Entendeu? Às vezes é um negócio horrível, mas você é dependente daquilo. E se é um negócio horrível e você é dependente, você não se volta contra ele, mesmo ele sendo horrível. Isso é muito, muito importante, velho. Isso é muito importante. Então, a política do pão e circo é um projeto em que o Estado romano garante comida e espetáculos de lazer para a plebe. Então, é uma plebe alimentada, ela tem comida, beleza? Então, primeiro ponto, a política do pão e circo vai ter uma plebe que vai ter comida, trigo, tá? A base que existe no mundo romano é o trigo. Vai ter comida e, além disso, vai ter os espetáculos de lazer. Aí é legal você lembrar da questão dos gladiadores. Lembra das lutas de gladiador, do Coliseu e tudo mais? Política do pão e circo. Acontece que eu posso falar nesse sentido que a situação da plebe é melhor? Nossa, a vida dela é boa. Não, ela ainda é marginalizada, ela ainda é pobre e ela ainda, cara, não tem todos os direitos que ela tem. Não existe uma situação de igualdade. A classe social da elite romana são os patrícios. Então, olha pra mim, na política do pão e circo, eu posso falar que a situação da plebe é ótima? Não, é ruim. Só que pergunta, com uma situação ruim, uma situação super pobre, ela se revolta contra o Estado? Ela se revolta contra os poderosos? Não, por quê? Porque ela é sustentada por eles. Alienação, entendeu? Alienação é deixar a pessoa grudada a algum lugar. Isso é muito importante, mano, muito importante. A política do pão e circo é um negócio muito significativo, porque é uma medida de controle. Eu mantenho a plebe alimentada e dou espetáculos de lazer, e associado a isso, essa plebe continua numa vida horrorosa, continua pobre. Mas ela se revolta? Não, porque ela depende do Estado. A alienação é uma política de controle de qualquer grande instituição opressora sobre oprimidos. Tá? E você vai encontrar isso ao longo da história inteira. Faça uma pessoa depender de você que ela não se revolta contra você. Isso é perigoso, né? Isso é análise de ciência política. Se a gente for pensar no mundo hoje, quantas coisas daria pra gente associar? Cara, que vai, mano, de uma situação pequena, por exemplo, a relação que o homem é obrigado a sustentar, que o homem é visto como a pessoa que tem obrigação de sustentar a mulher, porque a mulher não tem direito de se defender dele. Quantas mulheres mantêm casamento porque essas mulheres são dependentes financeiramente de marido? É por isso que talvez a luta feminina por direitos iguais e por salários iguais incomode tanto, porque vai acabar a alienação, entendeu? Outro ponto que eu posso pensar com você é Estado financiando coisas de espetáculo para a população, né? Quando eu tenho o governo, e isso ao longo de toda a história da humanidade, criando espetáculos e criando coisas que façam a população se divertir para que ela esqueça dos verdadeiros problemas, né? Eu foco a população no problema aqui para que ela não pense no problema real. Política do pão e circo. Política do pão e circo é um negócio que a gente pode fazer paralelos ao longo da história inteira. Tudo bem? Por fim, para eu acabar a história da plebe, tá? Aí eu termino, faço 2 questões e você tá livre. Mas acompanha comigo. Terminando o rolê. Gente, então, ó. Começo do Império, plebe consegue direitos políticos. Só que rola a expansão. Mano, com a expansão, a plebe romana, ela vai sair do campo e vai para a cidade. Na cidade ela vai viver de uma forma miserável. É por isso que no começo do Império nós temos a adoção da política do pão e circo. Porque na política do pão e circo, eu já tenho uma alienação dessa plebe. Acontece, galera, que o Império Romano entra em crise. Tudo bem, lá para o século III, Roma entra numa crise ferrada. E aí Roma já não consegue mais ter um processo de sustentação. E aí Roma começa a cair. E o escravismo começa a cair. Foi nesse contexto que os camponeses, né, digamos assim, a plebe romana,
ela vai sair da cidade e vai voltar para o campo para se tornar servo. Gente, olha para mim. A plebe romana vai ser o futuro camponês do feudalismo. É aqui que ocorre essa passagem. Tá? O final do Império Romano já é a formação do sistema feudal. E nessa formação do sistema feudal, eu já falo de uma plebe romana que vai para o campo. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Esse é o caminho da plebe ao longo da história romana. Vamos ler uma questão comigo então, chega aí. Gente, olha esse texto grande, viu? Enem tem essa paixãozinha no texto grande, mano. Vai preparando. Vai com saco. Você vai sentar a bunda lá e ficar lendo que nem um doido. Primeiro texto. Solon é o primeiro nome grego. Para e olha para mim. Para e olha para mim. Esse texto fala do Solon e fala de um nome grego. Então, Solon é um legislador da Grécia. Ele está comparando Grécia com Roma nessa questão, beleza? Só que você vai ver que por Roma a gente já consegue matar o rolê. Vamos ler. Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando terra e dívidas são mencionadas juntas. Isso é grego. Logo depois de 600 a.C., ele foi designado legislador em Atenas, com poderes sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terra, são os eupátridas atenienses, por meio da força ou de pequenas concessões. Texto do Finlay, beleza? Moisés Finlay, maior historiador que estuda a Grécia Antiga. Segundo texto, agora Roma. A Lei das 12 Tábuas se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. Maravilha, uma lei romana importante. A publicação dessas leis, por volta de 450 a.C., começo da República Romana, foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo, da vida em sociedade, é um instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. Vem cá, olha para mim e vamos trabalhar. Esse texto está falando que tanto em Atenas quanto em Roma entraram pessoas para criarem leis, porque essas leis estão importantes para ampliar os direitos dos que não possuem direitos e limitar um pouco a ganância e a evolução dos poderosos. Então é um texto falando como que criar leis escritas é importante. Porque as leis são responsáveis por dar um pouco de direito para a população, criar um pouco mais de igualdade de direitos, aumentar a igualdade dos direitos e limitar a exploração dessas pessoas mais oprimidas. Concordou? Beleza? Dá uma olhada aqui, vamos ler as alternativas. O ponto de convergência, ou seja, o ponto de encontro entre as realidades sociopolíticas indicadas no texto consiste na ideia de que a discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia. Gente, Roma nunca foi uma democracia. Roma nunca foi uma democracia. Anota, Roma nunca foi uma democracia. Tá errado. B. Invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias. Olha para mim, chega aí, presta atenção no que eu vou te falar. Você não pode falar que desarticulou as aristocracias, porque a aristocracia vai continuar existindo. Eu vou limitar um pouco o poder dessa aristocracia e dar poder para a classe oprimida. Um pouquinho. Pelo menos um pouco. Mas você não pode falar que elas deixaram de existir ou foram desarticuladas. Beleza? Volta. C. Formulação de regulamentos oficiais instituiu as sociedades. Olha que jeito difícil que ele escreveu, né? Galera, sociedade sempre existiu na história da humanidade. Sociedade existe antes de leis escritas. D. Consiste na ideia de que a definição de princípios morais encerrou os conflitos de interesse. Mano, existe conflito de interesse até hoje, uai. Se existe conflito de interesse até hoje, não, aí encerrou. Entende o que eu estou te falando? Os conflitos de interesse são existentes em qualquer tempo da história da humanidade. Beleza? E a criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades de tratamento. Olha para mim agora, chega aí. Criar normas coletivas diminui desigualdade de tratamento. Quando eu crio norma, lei para todo mundo, um pouco da desigualdade de tratamento dá uma diminuída. Gente, olha para mim, acabou a desigualdade de tratamento? Não, a desigualdade de tratamento existe até hoje. Tudo bem? Então, desigualdade de tratamento, infelizmente, é muito presente no nosso mundo. Mas, quando eu crio leis, quando eu crio essas normas coletivas, eu diminuo a desigualdade. Sacou a ideia? Alternativa correta, alternativa E. Bela questão, né? Dificinha, né? Você aguenta? Você aguenta uma dessa? Vamos lá, então. Vamos ler comigo o Enem 2013. Chega aí. Vamos lá pro slide. Durante a realeza, a monarquia, tá? Realeza, monarquia, a mesma coisa. E nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas, olha só, oralmente de uma geração para outra. Galera, demorou para Roma ter lei escrita.
A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular... Patrício é a classe social opressora, né? A classe social alta. Ou permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Ou entende a importância de lei escrita? Olha pra mim, volta, rapidão, chega aí. Se eu não tenho lei escrita, quem domina o poder faz o que quiser. Eu manipulo a justiça. Entende a importância de lei escrita? Leis escritas são um avanço, representam um avanço gigantesco na história da humanidade. Volta para o texto. Em 451, porém, antes de Cristo, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, os decênviros, certo? Para escrever as leis. São a lei das 12 tábuas. Ou 2 deles viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de Solon. Volta para mim de novo. A lei das 12 tábuas, que é o primeiro código de leis escritas da história de Roma, que é muito importante, né? A gente acabou de falar dele na outra questão, foi escrita inspirado nas leis de Solon em Atenas. Vamos para as alternativas, volta para o slide. A superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, descrita no texto, esteve relacionado a, ou seja, escrever leis, ou seja, abandonar a questão oral jurídica, está relacionado ao quê? Vamos lá. Chega aí, lê comigo. Adoção do sufrágio universal masculino. Sufrágio é voto. Anota, flechinha. Sufrágio é voto. Não foi isso. Adoção do sufrágio universal masculino. Gente, eu não posso falar que vai ter voto universal no mundo antigo. Não é tão simples assim. Todo mundo vai votar? Não, não é todo mundo que vai votar. Eu diminuo as desigualdades, mas não dou voto para todo mundo. B. Extensão da cidadania aos homens livres. É isso daí. Gente, é isso daí, por quê? Olha pra mim, vem cá. Eu tô indo e voltando, mas vai dar certo. Porque eu preciso falar com você, eu preciso que você leia, então eu faço esse rolo aqui. Olha aqui. Dar cidadania... Cidadania é direito político, tudo bem? Cidadania é direito político. Então, dar cidadania, dar direito político a quem é livre. Lembrando que é homem no sentido masculino, beleza? Gente, C. Afirmação de instituições democráticas. Roma não foi democrática, eu já te falei 20 vezes. Roma não é democracia, nunca fala que Roma é democracia. Atenas é, Roma não. Certo? D. Implantação de direitos sociais. Galera, estamos falando de direitos políticos aqui, beleza? Não é direito social, é direito político. O direito social ele ainda não apareceu. E E. Tripartição dos poderes políticos. Tripartição dos poderes políticos é um projeto que vai acontecer no iluminismo, né? Do Barão de Montesquieu, que não apareceu. Portanto, única alternativa possível, alternativa B. Beleza? As lutas deram cidadania aos homens livres. Gente, é com isso que eu me encerro, tá? Aula difícil, né? Foi uma aula longa, uma aula difícil, uma aula complexa de um assunto significativo e a gente tem que fazer isso, né? Eu tenho um objetivo, você também. A gente tá junto, não esquece que você conta comigo pro que precisar e a gente vai fazer um regaço em tudo. Tudo bem? Fechou? Consegui te ajudar? Vai me falando. Um beijo, obrigado, gente. Tamo junto. Uma honra estar aqui. Beijão.